Olá, o TCE na TV de hoje está começando e você vai ver nesta edição: reconhecimento. O presidente do Tribunal de Contas de Sergipe é homenageado pelo TCE de Minas Gerais com o colar do mérito José Maria de Alckmin. Auditoria governamental e controle interno. Servidores da Corte de Contas e Câmara Municipal de Aracaju concluem curso modular em gestão pública promovido pela Ecojan. Compromisso com o meio ambiente. TCE intensifica a parceria com a CARI no repasse do lixo seletivo, que é fonte de renda para dezenas de famílias carentes da capital. Fiscalização e controle, o balanço semanal dos processos julgados na Corte de Contas. E ainda, no quadro Entrevista, o convidado de hoje, da repórter Patrícia Nunes, é o corregedor-geral do Tribunal de Contas, conselheiro Carlos Pina. Agora, no TCE na TV. Olá! A gente começa o TCE na TV de hoje com a conclusão do curso modular em gestão pública, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado em parceria com a Câmara de Vereadores de Aracaju para a capacitação de servidores públicos. O 6º módulo do curso Gestão Modular Pública marcou o encerramento, em 2009, do ciclo de palestras que reuniu os servidores da Câmara Municipal de Aracaju e do Tribunal de Contas na sede da Ecojan. Foi muito importante a participação dos servidores da Câmara, junto com os próprios colegas aqui do Tribunal. Um aprendizado muito bom. O último módulo abordou auditoria governamental e controle interno. Os servidores ressaltaram a importância da capacitação e fizeram um balanço da realização. Os servidores tiveram a oportunidade, aqueles que trabalham na área e aqueles que não atuam na área, tiveram a oportunidade de ter conhecimento, de um modo geral, como é que funciona os órgãos e os sistemas de controle, de orçamento financeiro. A capacitação dos servidores da Câmara de Aracaju e do Tribunal de Contas é resultado de uma parceria firmada pelo presidente do TCE, o conselheiro Reinaldo Moura, e do presidente da Câmara Municipal, Emanuel Nascimento, com o objetivo de qualificá-los no desempenho de suas funções. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao Tribunal de Contas, através do conselheiro Carlos Alberto Sobral e do seu presidente Reinaldo Moura, por ter nos cedido esse espaço, essa parceria. E os servidores estão bastante felizes, nós também entendemos que parcerias como essa devem acontecer, com o objetivo de servir o povo, servir a comunidade. E além de se preocupar com a capacitação dos servidores, a Corte de Contas sergipana também está atenta às novas tecnologias. O exemplo disso é a implantação da intranet. Sabe o que significa? Não? Então acompanhe a reportagem de Patrícia França. Comunicação rápida entre os usuários do tribunal. A consulta de processos facilita o trabalho interno. Os próprios servidores poderão atualizar as informações sem nenhum protocolo. No sistema que a gente disponibilizou, a gente tem disponível a gestão de documentos, né, que o próprio colaborador associado tem permissão de poder colaborar, ou seja, publicar um arquivo, tá, e a gente tem todo o controle de segurança disso. O sistema intranet permite uma maior interatividade entre os servidores da Corte de Contas, como murais de aviso, aniversário do dia, últimas notícias, consulta a processos, feriados, cursos, ramais, folha de pagamento, restaurante, documentos e também horário de atendimento médico. Com esse novo sistema, os funcionários poderão emitir a segunda via do contra-cheque, consultar os rendimentos pagos e retenção do imposto de renda na fonte, além da certidão de tempo de contribuição para fins de aposentadoria. O programa também oferece um cadastro de matrícula para os cursos da Ecojan. Essa matrícula será integrada com as nossas ações internas, como emissão de frequência, emissão do quadro de apuração, como também a emissão do certificado no momento oportuno. Ou seja, vai diminuir muito o tempo de emissão do certificado e a consequente entrega para o servidor após a realização do curso. Veja em instantes o balanço semanal dos processos julgados na Corte de Contas.
Você sabia? Além de 7 conselheiros, o Tribunal de Contas do Estado possui na sua organização 4 auditores, 3 procuradores e 2 subprocuradores. Para conhecer cada um deles e a função que desempenham na Corte de Contas, você pode acessar o site www.tce.se.gov.br. Ex-vereadores sergipanos fazem visita de cortesia ao presidente do TCE. Já no sudeste do país, Reinaldo Moura é homenageado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. Vamos ao giro de informações. O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Reinaldo Moura, recebeu em seu gabinete a visita dos amigos ex-vereadores Natanael Bryan e Rosalva Alexandre, que participavam do extinto partido MDB e posteriormente PMDB. A gente fazia junto todo o movimento político necessário para a representação do povo de Aracaju. E isso fez com que a gente, quando se encontrasse aqui agora, fizesse esse reencontro nostálgico, matando a saudade e relembrando os velhos tempos. Foi uma recepção muito agradável, a gente lembrou de muitas coisas, coisas que fizemos junto, coisas que fizemos em separado. E eu trouxe o material que a gente produziu nesse período, inclusive o jornal, do qual agora eu sou um dos editores. Durante a conversa, o presidente presenteou com o DVD da exposição Baladas, Palavras e Outono. Para mim foi um momento muito importante rever esses 2 companheiros que nos fazem uma visita que eu diria dividida em 2 etapas. A visita de ordem política, matar saudades, e para a gente uma alegria muito grande receber 2 homens que entendem o que é política aqui no próprio Tribunal de Contas e chegar aqui com depoimentos de que toda a vida, como políticos, entenderam a necessidade da existência de cortes de contas nesse país para que julguem aqueles que são responsáveis pelo dinheiro do povo. O presidente do Tribunal de Contas de Sergipe foi homenageado pela Corte de Contas Mineira com o colar do mérito ministro José Maria de Alckmin. A condecoração é conferida a personalidades que prestam relevantes serviços a Minas Gerais e ao sistema dos tribunais de contas do país. Chegou a hora de conferirmos os trabalhos dos 7 conselheiros do TCE nos julgamentos dos processos nas sessões das câmaras e do Pleno. E quem traz o balanço semanal é a repórter Isabelle Araújo. Processos de aposentadoria, pensão previdenciária e relatório de inspeção foram julgados nas sessões da primeira e segunda câmaras desta semana. A sessão da primeira câmara, realizada na terça-feira, dia 1º, contou com a participação dos conselheiros Heráclito Hollenberg, Clóvis Barbosa e Luiz Augusto Ribeiro, auditor substituto de conselheiro, além do subprocurador Luiz Alberto Menezes, que julgaram 3 processos, todos pela legalidade. Já na segunda Câmara, foram julgados 17 processos, 16 de aposentadorias consideradas legais e um relatório de inspeção regular com ressalvas. Participaram da sessão os conselheiros Carlos Pina, Antônio Manuel e Isabel Nabuco, além do subprocurador Eduardo Orleberg Cortes. E na sessão do Pleno, realizada nesta quinta-feira, dia 3, sob a presidência do conselheiro Reinaldo Moura, o colegiado da Corte de Contas julgou 23 processos e um protocolo. Destes, 13 foram de relatoria do conselheiro Antônio Manuel. Dentre os processos julgados, constam contas anuais, prestação de contas, recursos de reconsideração, recursos ordinários, pedido de revisão, uma denúncia e uma revisão de proventos. Também foi autuado um protocolo. O presidente Reinaldo Moura, ainda na sessão, leu representação do deputado José Carlos Machado, referente ao programa Casa Nova, Vida Nova, requerendo que o Ministério Público Especial, junto ao Tribunal de Contas, efetive todas as medidas cabíveis com a instauração de competente procedimento, visando a apuração dos fatos relatados. O que é que o Ministério Público deseja? Deseja que seja formalizado um processo no qual sejam avaliados esses convênios, sejam avaliadas essas obras. O Ministério Público acolheu como denúncia e encaminhou ao presidente para que seja encaminhada ao conselheiro responsável pela área, no caso Heráclito Hollenberg. O assunto é muito grave, já tinha falado até com o procurador, e que ainda enviarei para o procurador,
se ele tem alguma coisa a acrescentar, depois das informações se Vossa Excelência autua acrescentar ou não. o parecer inicial de Vossa Excelência. Exatamente. Se E Vossa aí Excelência... a tramitação será normal. Também foi lida a informação da Diretoria Técnica do TCE, referente à deliberação do Pleno do Tribunal, sobre o convênio entre a Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe, Pronese, e a Associação Musical Lira Nossa Senhora da Purificação. De acordo com a tabela que se segue, totalizando o valor de R$ 511.502,37, diante do exposto e dos documentos que integram os autos deste processo, pode-se concluir que as transferências de recursos realizadas pelo Pronese à Associação Musical Lira Nossa Senhora da Purificação, originárias do Convênio 8/2008, foram anteriores à data da decisão cautelar tomada pelo Pleno desse Tribunal no dia 28 de março de 2009. Para saber os resultados dos julgamentos com mais detalhes, é só acessar o site www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Veja daqui a pouco. TCE intensifica parceria com a CARI no repasse de lixo seletivo para reciclagem. E ainda, um bate-papo com o Corregedor-Geral do Tribunal de Contas, conselheiro Carlos Pina. Até o dia 12 de dezembro, acontece no Espaço Cultural do Tribunal de Contas, ministro Carlos Aires Brito, a exposição do álbum Baladas, Palavras e Outonos, contendo interpretações de poemas de Núbia Marques, Carmelita Fontes e Giselda Moraes. Entrada franca. Prestigie a cultura sergipana. A reciclagem de lixo é fundamental para evitar o despejo de objetos sem o devido tratamento na natureza. O Tribunal de Contas tem feito a sua parte para preservar o meio ambiente. Com a digitalização dos processos na Corte de Contas, todo papel sem utilidade vira matéria-prima, que é fonte de renda para dezenas de famílias atendidas pela CARI na capital. O lixo reciclável do Tribunal de Contas do Estado é recolhido pela CARI, Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju, há 5 anos. O objetivo de transformar a realidade de homens, mulheres e crianças, dando oportunidade de estudar e trabalhar com dignidade por uma vida melhor. A gente vai estar ajudando a essas pessoas que cuidam, que reciclam. E é importante também para o meio ambiente, né? Que a gente vai estar fazendo a nossa parte com o meio ambiente. O caminhão de coleta percorre empresas e instituições que fornecem toneladas de lixos para a cooperativa. Pais de famílias recolhem materiais reutilizáveis, que são vendidos para diversas empresas por preços acessíveis. Vaneide Ribeiro fala da importância dessas parcerias para o funcionamento da cooperativa e das 45 famílias que são beneficiadas. A gente tem mais de 200 pessoas aí na espera para ter a oportunidade de entrar na CARI. E, infelizmente, a gente só tem condições de assistir esses 45 com o material que a gente está recebendo. Quanto mais entrarem empresas para doar, mais pessoas nós iremos ter, com certeza. E hoje, em nosso quadro Entrevista, o convidado da repórter Patrícia Nunes é o Corregedor-Geral do Tribunal de Contas, conselheiro Carlos Pina. Durante o bate-papo, Pina falou da participação do TCE de Sergipe no evento nacional realizado em Curitiba, no Paraná. E ainda da função que ele exerce atualmente na Corte de Contas. Acompanhe. Conselheiro Carlos Pina, sergipano de Aracaju, casado, pai de 2 filhos e está aqui na família do TCE desde 1986 como conselheiro. Como é fazer parte tanto tempo aqui do Tribunal de Contas? Eu era procurador-geral do Estado quando fui convidado pelo governador João Alves Filho para vir para o tribunal. Há 23 anos. Há 23 anos atrás, exatamente 23 anos, porque eu tomei posse no dia 21 de novembro de 1986. E desde então estou aqui desempenhando as minhas atividades no tribunal, onde já fui corregedor 3 vezes, vice-presidente outras 3 vezes e presidente 2 vezes. Mas, a par disso, a minha atividade do tribunal me levou a presidir a Associação Nacional dos Tribunais de Contas. Eu fui presidente do Colégio de Presidentes
e fui, adicionalmente, presidente da Associação Latino-Americana dos Tribunais de Contas. Estou, nesses 23 anos, muito feliz, porque é uma atividade que eu pensei até que, chegando aqui muito moço, não fosse me adaptar, mas fiquei, em primeiro lugar, muito feliz, porque encontrei um ambiente de trabalho muito qualificado. Eu digo sem medo de errar que os servidores do Tribunal de Contas de Sergipe são os mais qualificados do serviço público sergipano, como de resto acontece em relação a outros estados. Tem aqui um corpo funcional muito qualificado e isso nos dá prazer de trabalhar. Você é corregedor aqui do Tribunal de Contas. Qual o papel exatamente da corregedoria aqui do TCE e o que é ser um corregedor? O corregedor é o responsável pela aferição dos prazos de apresentação de documentos e do andamento dos processos também em prazos pré-estabelecidos. É como se fosse um fiscalizador? Na realidade, é um controlador de prazos. E nessa atividade de controlar os prazos, o que nós mais fazemos é verificar se a documentação de envio obrigatório ao tribunal pelos gestores, os gestores do Estado e os gestores do município de Aracaju, mais imediatamente, e dos outros 74 municípios, estão enviando a documentação que nós precisamos para fazer as análises de despesas públicas e de atos praticados por esses gestores, como nomeações, como aposentadorias, que são atos de direitos pessoais dos servidores, mas que passam pelo registro do tribunal. E como se escolhe os corregedores? Os corregedores são eleitos de 2 em 2 anos, quando se elege a nova mesa do tribunal. A mesa é composta, portanto, pelo presidente, pelo vice-presidente, que substitui o presidente nas suas ausências ou impedimentos, e pelo corregedor, que tem essa função de aferição de prazos. Sobretudo isso, além de responder às consultas que sejam formuladas ao tribunal e que sejam admitidas pelo plenário. Em novembro, houve o 25º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil e a delegação sergipana estava lá. Qual a finalidade desse congresso? É o momento em que nós, todos os conselheiros do Brasil, somos 232 conselheiros em todo o Brasil, nos reunimos para debater os assuntos que estão na pauta política e técnica dos tribunais de contas. Foi em Curitiba? Foi em Curitiba esse último congresso e muito bem organizado, muito produtivo, porque foi exatamente no momento muito adequado do ponto de vista político e técnico, em que se discutia a extensão da ação dos tribunais de contas. Houve uma reclamação muito grave, muito veemente do governo federal contra atitudes do Tribunal de Contas da União e isso foi a principal pauta que nós tivemos em Curitiba. Estávamos na delegação, eu fazia parte da delegação chefiada pelo presidente Reinaldo Moura. Que foi também, né? Que estava lá conosco também, participando intensamente do Congresso, mas também fizeram parte da nossa delegação o Procurador-Geral Bandeira de Mello e os auditores Rafael Fonseca e Evanildo Carvalho. Portanto, o tribunal teve uma representação pequena, mas muito significativa e muito participante, posso assegurar. Conselheiro, então, quais as novidades para o ano que vem? Intensificar essa reestruturação das atividades do tribunal. O presidente Reinaldo Moura, em muito boa hora, não apenas abriu o tribunal para a sociedade, mais do que ele já tinha se disposto na sua transparência natural, e as notícias estão fluindo do tribunal com muito mais velocidade, mas mais do que isso, estamos reestruturando através de um programa chamado GES Pública, que é a gestão modernizada das instituições públicas, e também, nesse particular, reestruturamos a corregedoria. A corregedoria, que tem uma configuração definida pelo nosso regimento interno, passará também pelo crivo da GES Pública, que está sendo implantada na administração do conselheiro Reinaldo Moura. Conselheiro, gostaria de agradecer muito a sua entrevista ao nosso programa. Muito obrigado. Eu que estou feliz de dar essa entrevista e tentar explicar à sociedade sergipana esse trabalho.